creio, certamente abençoando a sua vida no nome de Jesus. E Deus já tem falado conosco desde o início deste culto. Cada momento a gente sempre diz o seguinte: esteja com os seus ouvidos abertos, atentos. Você sabia que Deus fala conosco de diversas formas? Às vezes tem pessoas que esperam só de um jeito, e às vezes esperam assim só de uma forma como que sobrenatural. Ah, Senhor, envia um profeta para falar comigo, um servo do Senhor, para falar ao meu coração. E às vezes Deus está falando faz tempo. Às vezes Deus está usando a criança lá em casa, às vezes está usando o pássaro, a natureza, a criação. E Deus está falando: meu filho, eu já estou falando. Aquele dia que você leu a Bíblia, eu falei, você não prestou atenção. Então Deus fala de diversas formas. É lógico, nós cremos que Deus usa profetas, e é de fato uma grande bênção sermos instrumento de Deus e Deus usar pessoas para falar conosco. Porém, esteja atento, Deus já está falando com a gente nesta noite, como eu disse, de diversas maneiras, através do louvor, através da palavra lida, através da oração, e Deus quer continuar falando para a glória do seu nome. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro dos Salmos, o Salmo 46. Eu quero meditar com a igreja nesta noite, neste texto do Salmo 46, do verso 1 ao 11, são poucos versos, então nós vamos ler esses textos do verso 1 ao 11, o Salmo 46, que por sinal é um salmo muito conhecido, pode ser que você até o conheça de cor. Ele é um salmo muito mencionado, muito citado, e esse é o texto que veio ao meu coração para compartilhar ao seu, e que assim Deus venha falar poderosamente, profundamente, nesta noite que Ele preparou para nós. Olha o que diz o texto, mesmo assentado como você está, com toda a reverência: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe as nossas vidas pela tua palavra, falando, aumentando a nossa fé, dando-nos experiência, confortando, consolando, edificando, exortando, tudo quanto for da tua vontade. Faz a tua obra e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, hoje eu acabei vendo um vídeo que envolve esta realidade da guerra lá na Ucrânia por parte da invasão dos russos, e a gente sabe que isso tem sido terrível, sabe no que diz respeito ao que chega até nós, porém nós não sabemos como eles sabem.
Por quê, irmãos? Porque tem coisas que só quem passa é que sabe. A gente não precisa passar para saber que é ruim, mas só quem vivencia determinada dor, problema, luta, é que sabe o quanto ela é agonizante. E a gente imagina cidades cercadas, falta de água, falta de alimento, perigo iminente, o barulhos de bomba, você vê um cenário de morte, pessoas morrendo, amigos, familiares, pais tendo que deixar seus familiares saindo para poder ficar e combater, defendendo o seu país e despedindo, sabe-se talvez pela última vez, do seu filho, da sua filha, de uma criança, de um bebê, da sua esposa. A gente não tem noção do que é isso. A gente imagina. E até porque a gente vê lá os vídeos e a gente se comove, choca. Mas passou, você vai fazer o seu compromisso, você vai trabalhar e você volta à sua rotina, à sua vida normal. Mas lá, não, estão dormindo, acordando. Já houve aí, queridos, mais de 2 milhões de ucranianos que deixaram o seu país, sem saber para onde vão dormir, se vão ter o que comer. A gente não tem noção o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. E às vezes nós, queremos reclamar dos pequenos problemas que nós estamos vivendo. Quanta luta, queridos, quantos problemas, o caos que isso leva, porque essas pessoas estão saindo de seus países, mas eles chegam e cada um tem a sua necessidade no seu país. As dificuldades que os países que estão recebendo também têm para poder prestar solidariedade, uma ajuda humanitária, de cuidados básicos para essas vidas. E como eu dizia, um vídeo hoje, um carro de civis, um casal de idosos, dentro, eles estavam indo e de repente param, porque está vindo 2 tanques de guerra, virando a esquina, e aquele tanque vira e mira, e bombardeia, manda um míssil em cima daquele carro. Naturalmente, aquele casal de idosos pereceu imediatamente. Juntos, no seu último suspiro, sabe para onde iriam, se ainda ficar no país, na perspectiva de que poderia melhorar. Quanta luta, irmãos, quantos problemas. E às vezes você tem realmente também passado por problemas, talvez não tão grandes quanto esses, não tão intensos, agonizantes, terríveis como esses, mas você tem a sua luta. E como nós dissemos no andamento do culto, que talvez tenha sido motivo de fazer você chorar. E quem sabe isso já não é algo que está essa semana, ou esse mês. Talvez é algo já do ano passado, que se estende desde o ano passado. Ou para alguns, isso já vem de anos, de alguns problemas existentes na sua vida. Que luta, queridos. Quantos problemas. E o que nós podemos fazer? Seria entrarmos em desespero, ao ponto de enlouquecermos, de surtarmos, o caos está instaurado e tudo agora está perdido? Seria esta então a nossa perspectiva, a nossa visão, irmãos? Já começa a chegar, as consequências da própria guerra no Brasil, ainda que por termos políticos e tantas outras coisas, já a alta do combustível, a realidade no que diz respeito à importação de fertilizantes, o que isso pode refletir na área da alimentação, entre outros fatores, o que isso pode gerar? E aí então nós entraríamos em desespero, como que muitas vezes se sinaliza, vamos nos descabelar, arrancar os nossos cabelos de pavor, de medo, de desespero, e dizer agora está tudo acabado, agora não dá mais, agora nós estamos perdidos, agora nós vamos perecer, agora tudo acabou, agora já era. Seria essa a nossa posição? Irmãos, nós não podemos negar
a existência do problema. Nós não podemos negar que os problemas existem, que são reais, que eles não pedem licença, eles não batem a porta pedindo para entrar, eles arrombam muitas vezes as nossas vidas e chegam como que sem pedir licença, e muito que nós talvez nem imaginaríamos que enfrentaríamos algumas situações. E agora? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa atitude? O que nós, como cristãos, podemos fazer em uma reação a tantos problemas, a tantas lutas, a tantas dificuldades? Eu gostaria de meditar com você, diante do texto que lemos, sobre algumas razões pelas quais nós podemos descansar no Senhor. Motivos que você e eu temos para descansarmos no Pai, para confiarmos em Deus. Razões que nós temos que mesmo em meio às intensas batalhas da vida, nós podemos encontrar motivos para descansarmos, para confiarmos no Deus que tudo pode para a glória do seu nome. Afinal, o que é descanso? Você só para descansar. A ideia de descanso é quando tudo está bem. Às vezes nós vivemos numa correria tão intensa porque não está bem, e a gente vive naquela loucura, tentando resolver e fazer de tudo, e a gente não para, a gente não descansa, a gente está esgotado, estamos passados, abalados. O que nós podemos fazer, se descansar, é justamente alguém que pode parar e ficar tranquilo. Você já parou para perceber que tem pessoa que às vezes uma pergunta, rapaz, mas como é que você como é que você consegue ficar tranquilo em meio a todo esse problema? O mundo está desabando, está um caos, e você está aí tranquilo, sossegado. Como? Em primeiro lugar, há motivo para que você e eu podemos descansar. Nós podemos, de fato, confiarmos no nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Há esse refúgio, há essa segurança, há esse lugar. Se você teve ou prestou atenção no texto que nós lemos, o verso 1, que é muito conhecido, diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é socorro bem presente na angústia. O que é refúgio? Refúgio é um lugar onde você pode se esconder de algum perigo, de algum problema. Você está se refugiando porque algo está tentando contra a sua vida, então ali você se refugia, e esse lugar, diz o texto, que é uma fortaleza, onde eu vou poder estar seguro, e esse seguro, este refúgio, esta fortaleza, ela é real, ela é bem presente, e esta fortaleza que podemos ter como de fato bem segura, é o nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor, é Ele. E aqui eu não estou falando, por sua vez, então, que há um local. Não, vamos para a igreja, vamos ficar escondido lá na igreja, melhor lugar para ficar. Não é isso que o texto está dizendo. Deus é o nosso esconderijo. Você se lembra do que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, que diz o texto? Descansará, aleluia, porque há motivo para o qual eu posso descansar em Deus, porque Ele é o meu refúgio, é nele que eu me escondo, mas digo, não é uma coisa física, eu posso estar oculto nele, guardado nele, protegido nele, porque Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é e observe que os versos abaixo vai trazer um monte de problema.
É como lá o profeta Abacuque, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que o produto do oliveira, ainda que seja tudo, aqui ele começa a dizer, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes sejam abalados, ele está descrevendo um caos, ainda que tudo esteja, ainda que o monte se abale pela sua braveza, ainda, não é que a terra se mude, ainda que os montes se ainda que tudo esteja desabando, ainda, esse ainda está dizendo o seguinte, pode tudo isso estar acontecendo, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu escudo, Deus é nele que eu me guardo, é nele que eu me escondo. É lindo como diz, por exemplo, o Salmo 91, ainda dentro da descrição, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, bendito seja o nome. Isso é muito grande a perspectiva disso, a realidade desta palavra, desta verdade. Agora, o que você e eu precisamos entender, é que não é algo físico, é algo sobrenatural, é algo espiritual, e aí sim o mundo pode estar desabando, e aí nós podemos citar o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, aleluia, bendito, refúgio. O que eu quero dizer que não é algo físico, que você pode estar no campo de batalha, os problemas, a ideia aqui não é que não vai ter problema, não é que não existirão problemas, lutas, dificuldades, bombardeios, mas é que no Senhor nós estamos guardados, e o estar guardado é muito mais do que o ser atingido, que mesmo sendo atingido por algum propósito de Deus, até nisto, no Senhor nós estamos guardados, no Senhor nós estamos ocultos, no Senhor nós estamos realmente seguros para a glória do seu bendito e santo nome, porque nele nós podemos desfrutar dessa graça. Então pode ser que você esteja angustiado com algum problema, volte-se para o Senhor. Não há melhor lugar para se esconder, se assim podemos dizer, do que aos pés da cruz, buscando socorro nele, refúgio nele, na beleza dele, na grandeza dele. Nós podemos de fato entender isso, e há essa razão para descansarmos, porque há esse lugar, e este lugar é o Senhor. Há esse lugar, e este lugar é o Senhor. É por isso que o verso 4 vai dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã, bendito seja o nome do Senhor. A grande diferença não é quem somos, é com quem estamos, é se nós estamos com Deus, se Deus está conosco, porque a promessa do Senhor é verdadeira, quando diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, bendito seja o Senhor, mais do que vencedores, graças a Deus. E aí nós vamos ter a partir do verso 6, os problemas, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olha o verso 9, ele faz cessar a guerra. Queridos, a gente não entende o porquê de tudo isso, mas Deus continua sendo Deus. Nós oramos para que a guerra cesse, nós oramos para que haja paz, porém muita coisa tem que acontecer. A Bíblia previa, e não é surpresa para nós, pestes, guerras, terremotos. O amor do pai se esfriará, o amor de muitos se esfriarão, o pai se levantará contra o filho contra o pai. A gente vê isso,
Por falar em peste, estamos saindo de uma realidade mundial em relação à pandemia da Covid. Vemos esta questão da guerra, que muito se fala numa terceira guerra mundial, o conflito que se está envolvendo muitos países, e o que é que a qualquer momento a loucura de um desses, como por exemplo do próprio presidente da Rússia, pode dar a ordem para que se use uma arma nuclear, e isso possa então logo levantar outros países para intervir, e a catástrofe que tudo isso. Deus é quem está no controle de todas as coisas, e nós podemos confiar, porque Ele é Deus. Por que é que nós podemos descansar? Porque Deus não perdeu o controle das coisas, Ele continua sendo Deus, Ele está assentado no seu alto e sublime trono, mas Ele não está aquém, como que alguém torcendo para ver se vai acontecer do jeito que Ele quer. Ele está no controle de todas as coisas. Tem coisas que nós não entendemos, irmãos, mas eu creio que Deus não é refém das circunstâncias. Deus não está torcendo com a possibilidade para ver se as coisas vão caminhar do jeito que Ele quer. Não, Ele sabe de tudo, Ele tem todo o poder, Ele é Senhor de todas as coisas. É por isso que Ele diz, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta o arco, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E aí, então a pergunta que muitas vezes nós podemos fazer: por que o desespero? Por que que muitas vezes nós então perdemos a confiança nesse Deus e nós não descansamos? Por que que nós permitimos que o medo nos abale, que a insegurança tome conta de nós? Por que que nós passamos então a olhar mais para os problemas do que para o Deus que nós dizemos servir, do Deus que nós dizemos que é? Por que, irmãos? Porque nós não estamos conhecendo este Deus, e por isso não estamos descansando, mas nós temos razões. E aí, sabe o que Deus Ele fala para a gente? Calma, calma. Olha o que diz o verso de número 10: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Olha o texto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E talvez você está esperneando: meu Deus, e Deus fala: calma, meu filho, calma. Sabe qual que é o grande problema? Às vezes nós estamos gritando tanto, às vezes nós estamos esperneando, que a gente não está ouvindo nem Deus falar. Você já ouviu, por exemplo, quando um animal selvagem é preso numa armadilha, principalmente aquelas que é para dilacerar e prender pelos pés, aquela garra que, a armadilha que fecha, e o animal ele puxa, o que ele pode fazer dali é conseguir rasgar a sua perna, a sua pata, melhor dizendo, e fugir. Mas quando é encontrado então por alguém que está para ajudar e não pelo caçador, essas pessoas vão ajudar. Mas sabe qual que é a atitude do animal? Ele entra em desespero, e ele está tão desesperado que ele não está percebendo que aquela pessoa que está ali está tentando ajudar, e pelo seu desespero ele se fere mais, porque ele puxa, ele dilacera mais ainda aquela ferida. Às vezes nós estamos esperneando tanto que a gente não está percebendo que Deus está querendo cuidar da gente. Às vezes nós estamos gritando, vendo só o problema, a dor está tão grande que a gente não está. Meu filho, calma, aquietai-vos, olha eu agindo, diz o Senhor, eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu continuo sendo Deus, eu estou movendo, eu estou agindo, o meu plano continua de pé, a minha vontade continua sendo boa, a minha vontade continua sendo perfeita, agradável, eu vou cumprir todos os meus planos, eles vão se cumprir. Aquietai-vos, saibam, eu sou Deus, e em tudo isso eu serei exaltado. Bendito seja o nome do Senhor. Será que você pode aplaudir o nome dele por causa disso? Aleluia!
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que diz o verso de número 11: quando nós entendemos essas verdades, então podemos descansar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não há batalha perdida, não há derrota quando se está com Deus, não há derrota quando se está com o Senhor. E o Salmo termina dizendo o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco. Bendito, nós estamos com o capitão, nós estamos com o Senhor dos exércitos, nós estamos com aquele que rege todas as coisas, nós estamos com o Todo-Poderoso, nós estamos com El Shaddai, nós estamos com aquele que criou o universo, o mundo, as estrelas, o que vemos, o que não vemos. Nós estamos naquele que tem todo o poder. Nós temos razões de sobra para descansarmos, queridos. E talvez você está se esperneando demais e não está percebendo Deus dizendo: shh, calma, meu filho. Shh. Às vezes nossos filhos são assim, né? Principalmente criança. Está querendo falar que está nervoso. Calma. Às vezes, principalmente a pessoa que passou por, às vezes adulto também. Ele acabou de passar por um problema, está tão desesperado, tão fora de si. Calma, calma. E ele não está percebendo, está tão passado, está tão fora de si, que ele não está percebendo. Calma. E Deus está falando: calma, olha para mim, aquietai-vos, descansa, confia, creia. Eu acho tremendo porque, por exemplo, Pedro, ele está numa prisão, e ele foi preso depois que Tiago, o primeiro dos apóstolos, tinha sido decapitado. E aquilo agradou tanto a multidão, que o governador então mandou que prendessem também Pedro. A sentença de Pedro era o mesmo caminho. Quem é que dorme, querido, sabendo que você está prestes a morrer, que no outro dia você vai ser decapitado também? O Salmo 4 vai dizer o seguinte: em paz me deito e durmo, porque só tu me fazes repousar em segurança. E a Bíblia diz que Pedro está dormindo, porque a igreja está orando por ele, e Deus envia um anjo, e o anjo chega: ao Pedro, acorda, levanta, toma sua capa, vamos. Pedro está dormindo. Se você e eu provavelmente estamos com a sentença de morte marcada, a gente vai passar a noite orando: Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, muda isso, meu Deus, envia o teu anjo. Pedro está dormindo. Nós precisamos crer que, ainda que por parte daquilo que vem contra nós tenha se dado uma sentença, a última palavra vem de Deus. É Deus quem determina quando é a hora, é Deus quem determina o nosso tempo. Não é o Covid, não é a medicina, não são os médicos, não é o governo, não é a autoridade política e qualquer outra que seja. É a suprema autoridade, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é Ele quem diz para nós: calma, confia, aquietai-vos, olha para mim, diz o Senhor. Meus irmãos, eu digo com toda certeza, para mim, para o seu coração, há motivos para descansarmos do Senhor, há motivos para você sair daqui e ir para sua casa, e talvez tem tanto problema para você resolver, mas neste momento lançar todos esses problemas ao Senhor dos exércitos, e dormir talvez como nunca antes, habitar, repousar em segurança no Deus que tudo pode, e que Ele sim pode intervir e fazer uma grande obra na sua vida, para a glória do nome dEle. Coloque-se em pé, eu quero orar com você no nome de Jesus. Oh, aleluia. Há motivos, irmãos, para descansarmos no Senhor, para confiarmos e saber que Ele é Deus. Aquietai-vos, diz o Senhor. Eu não sei como está o seu coração, não sei quais são os problemas que tem atemorizado, mas Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, porém de ousadia. Tome a posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Entenda que você faz parte do maior exército que já existiu, e este exército é um exército de vencedores.
para a glória do Senhor. Nós fomos alistados nele, e o nosso alistamento é 100% certeza de vitória. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos em oração na tua presença. É verdade, Pai, muitas vezes na nossa pequenez, na nossa falta de fé, na nossa dúvida, a gente quer entrar em desespero, a gente se põe a questionar: por que isso, por que aquilo, por que o Senhor está permitindo isso? Às vezes a gente se põe a questionar se o Senhor está conosco, às vezes a gente se põe a questionar se o Senhor nos ama, a duvidar que o teu cuidado é real. Mas nesta noite, o Senhor, ó Deus, brada ao nosso coração, para que possamos confiar em Ti, para que possamos descansar no Senhor, para que possamos, ó Deus, estar quietos, ó Deus, de fato consolados, porque o teu cuidado é real e ele não cessa, porque o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor não para, o Senhor não desiste, o Senhor está em todo tempo cuidando da tua igreja. Então ministra cada coração aqui, fazendo cumprir, ó Deus, as tuas promessas, promessas de cura, promessa de libertação, promessa de que o Senhor vai usar, promessa de que o Senhor vai levantar, promessa de que o Senhor vai prover, promessas que só o Senhor pode cumprir. Então Deus, vem ao coração do teu filho e ministra sobre ele uma grande mudança, uma nova história, um novo tempo, para a glória do Senhor. Amanto que anda lamas, para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Confia, queridos, confia no Deus Todo-Poderoso, confia naquele que tudo pode, confia naquele que está no controle de todas as coisas. E se você verdadeiramente confia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Quantos estão abençoados? Digam amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, queridos, bendito seja o nome do Senhor. Pode ficar em pé, nós já vamos partir para a oração final, agradecendo a Deus. Eu quero aqui fazer o convite para você, que sábado pela manhã vai ter a manhã de jejum e oração aqui no templo, das 9 ao meio-dia. Na parte da tarde, salvo engano aqui, a partir das 14h30, às 2h30, vai dar início a um trabalho promovido pelo presbitério de Assis, lá na Renovada Central, e será uma bênção. É um encontro de mulheres, embora os homens também podem ir, não tem problema. Quem vai estar ministrando, eu confesso que me fugiu agora o nome da esposa dele, é a esposa do pastor Jetro. Ele é um homem de Deus, queridos, ela também uma serva de Deus, e eu tenho certeza que será uma bênção. Há um tempo atrás, eu até testemunhei na igreja aqui, de um pastor que compartilhou com a gente numa reunião de pastores muitas experiências de vida de jejum, de entrega. É a esposa dele que vai estar ministrando, ela também é uma bênção de Deus, e todos estão convidados. Então começa às 2h30 lá na central, 2h30 da tarde, tem a parte da tarde e tem também na parte da noite. Tenho certeza que será uma bênção. Se alguém tiver dificuldade de ir, não seja por isso, a gente pode se programar para vir aqui na frente da igreja, sair junto, caso seja. Então, se alguém precisar de carona, nos comunique, tá bom? Assim a gente pode agilizar e providenciar esse recurso, esse meio, para que todas possam ir. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. E domingo de manhã, aqui no templo, daremos início à nossa escola bíblica. Queridos, participe. Você pode fazer a inscrição. Se você não fez, não tem problema, venha. A gente faz depois para você, mas o meu desejo é que participe, porque serão aulas lindas da parte de Deus para todos nós. E domingo à noite, culto de Santa Ceia, abençoadíssimo, para a glória de Deus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite, por esse momento. Que Deus conceda a todos uma noite de descanso, final de semana abençoado que chega para a glória de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te louvamos pelas tuas maravilhas,
pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, por esta noite tão preciosa, tão maravilhosa. Seja o Senhor glorificado. Abençoa, Pai, cada vida aqui, que a tua palavra tenha sido, ó Deus, como renovo, como ânimo, fé, para que possamos continuar caminhando em plena segurança, descansando no Senhor que tudo pode. Obrigado, Senhor, por nos amar, por cuidar de nós, por nos amar mesmo sendo tão falho como somos, e por continuar com as suas promessas válidas sobre as nossas vidas. Dê a todos uma noite de bênção, preparando-nos para o final de semana que chega. Para a tua glória oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.